meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Vamos continuando com o mês de setembro, o mês da Palavra de Deus. E hoje gostaria de conversar, meditar com os senhores nesse breve espaço de tempo, porém muito importante para a nossa vida espiritual, sobre a possibilidade que a Palavra de Deus nos forma na escola da oração. Então, nós vamos descobrir exemplos de oração a partir da Palavra de Deus. Mas como conseguir descobrir isso? Em primeiro lugar, nós partimos dessa leitura e da pergunta: o que diz o próprio texto? É importante ler a Bíblia conhecendo o contexto histórico, literário, recorrendo nas edições bíblicas às notas explicativas. Depois dessa leitura, nós vamos a uma meditação. Como eu vou conseguir aprender a rezar sem meditar? E meditar é perguntar o que o texto diz a cada um de nós, aqui e agora. Depois da leitura e da meditação, nós vamos permitindo que o Espírito Santo gere em nós uma resposta à Palavra de Deus, que é o terceiro passo, o passo da oração, seja de petição, de intercessão, de ação de graças e, sobretudo, de louvor. A partir do momento que entramos no mundo da oração, a nossa mente, o coração e a vida se questionam como podem alcançar na contemplação o que Deus está pedindo através daquela palavra. E, por fim, a ação. Quando estamos diante de um texto sagrado, nós temos uma resposta. O que devo fazer a partir de agora para tornar vivo o que Deus está me dizendo e também para amá-lo a mais e aos demais? Perceba que todos nós, através da leitura da Sagrada Escritura, meditando, lendo, contemplando, rezando e agindo, nos deixamos desenhar pela graça de Deus através de uma busca mais livre e mais fiel a essa aliança que o próprio Deus estabelece conosco. Veja, diante da Palavra de Deus, quando nós rezamos, nós descobrimos a aliança que Deus estabeleceu com Abraão através de sua oração. Como Deus sempre respondeu ao nosso pai na fé, mas como também Deus sempre ofereceu perdão para quem queria aceitá-lo como verdade. Deixo, por exemplo, a leitura do capítulo 18 do livro do Gênesis. Nós vamos descobrindo na Sagrada Escritura que a oração de intercessão é uma identificação progressiva de quem reza com esse Deus que salva e perdoa. Recordemos que Abraão desejou a salvação dos pecadores de Sodoma e Gomorra, mas também quis que Deus aparecesse como justo e misericordioso e perante os transgressores que Deus pudesse refazê-los no perdão divino. Em outras palavras, quando nós rezamos contemplando, meditando, agindo, lendo de forma orante, nós vamos respondendo a Deus e descobrindo que a nossa oração também possui respostas que vêm dos céus. Deus sempre responde a quem manifesta abertura a Ele e aos demais. Assim, nós também vamos entendendo que Deus, através de nosso vínculo à Sua Palavra, vai curando as feridas, vai nos libertando das consequências do pecado, vai realmente nos aprofundando naquilo que Cristo fez ao interceder e perdoar a todos aqueles que aceitavam os seus últimos clamores no alto da cruz. Mas estar com a Palavra de Deus é entender que na nossa alma também se dá um combate espiritual, que exige humildade, confiança e perseverança, as três características de Jacó naquela luta com o personagem misterioso do capítulo 32 do livro do Gênesis. E aí nós entendemos que estar com a Palavra de Deus e perseverar
na sua leitura orante envolve um esforço de tenacidade. É como uma luta corpo a corpo para superar os nossos auto-enganos, os nossos achismos, para reconhecermos as nossas fraquezas e termos então a coragem de abrirmos-nos à vontade de Deus. A oração que gera renovação pessoal. A luta de Jacó é esse símbolo também de toda a vida humana que se transforma rezando com a palavra de Deus todos os dias. Quem se deixa abençoar por Deus através de sua palavra, se abandona a Ele, mas também faz com que todos sejam abençoados por uma palavra de vida. Se recordarmos o vínculo de Moisés com o compromisso para com aquela palavra dita por Deus, livro do Deuteronômio, capítulo 9, livro do Êxodo, capítulo 32, nós vamos descobrir que a vida com a palavra de Deus é uma verdadeira e intensa experiência com a misericórdia divina. É uma escola de generosidade. Aos pés do Sinai, os israelitas fizeram o ídolo em forma de bezerro de metal fundido, recordem? Moisés intercedeu pelo povo e também intercedeu por amor a Deus, oferecendo a própria vida em troca da benevolência divina para com todos aqueles que foram idólatras. A palavra de Deus nos transforma em homens mais solidários, acolhedores. E assim toda a nossa existência como seres humanos é como o grito de Jesus ao coração de Deus. Jesus que sempre grita o perdão e a renovação da nossa vida. Por fim, o nosso contato com a palavra de Deus nos faz recordar a Elias. Nós, através da palavra de Deus, sentimos necessidade de adorar a Deus. No caso, justamente do profeta, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, nós vamos perceber os profetas de Baal que confiaram nas suas próprias capacidades para obter as respostas àquilo que pediam e se fechavam teatralmente entre si até se machucarem. E por outro lado, nós vamos perceber a oração autêntica promovida por Elias. A oração que, de coração entregue à palavra divina, se sentiu livre para sair do espaço estreito do seu próprio egoísmo e para aceder às dimensões de amor, de dom e de entrega que o impulsionou à adoração. A palavra de Deus abrasa o nosso coração com o fogo do amor. Desse amor que faz com que todos nós entendamos que os joelhos genuflexos nos purificam, reconstroem os nossos dias e nos tornam capazes de ser melhores. É assim, meus irmãos, que a vida com a palavra de Deus nos ensina através dos mais diferentes personagens bíblicos como não é infecunda a história de um homem que se deixa levantar e, sobretudo, que se deixa resumir em duas grandes atitudes. Rezar com a palavra de Deus é aprender a louvar e, ao mesmo tempo, a suplicar. Agradeço, mas diante das necessidades, reconheço que Deus tudo pode. Deus os abençoe.